והרינו והרינו בבניונו. Hoje a gente vai falar do rei Shlomo e das suas reencarnações. O rei Shlomo era filho do rei Davi, isso todo mundo sabe. E ele herdou o trono e reinou sobre todo Israel. O período do seu reinado foi de 40 anos, pois ele começou a reinar aos 12 anos até os 52 anos. Uma das suas virtudes mais destacadas era a sua famosa sabedoria, o que levaram os reis e rainhas de todos os lugares a visitá-lo, assim como também a rainha de Sabá. Eles iam apenas para desfrutar de sua sabedoria e aprender com ele. Nossos sábios também esclarecem que o rei Shlomo era especialista na língua dos animais terrestres, de aves, plantas, conforme indicado em 1 Reis. No entanto, com o tempo, essa sabedoria se tornou seu principal obstáculo e o motivo da sua queda. O rei Shlomo foi quem ergueu o primeiro templo, cuja construção levou 7 anos e meio. E ele finalmente cumpriu a profecia e o desejo do povo de Israel de construir uma casa para Deus em Jerusalém. Na mesma noite que isso aconteceu e acabou-se a inauguração do templo, foi realizado seu casamento com a filha do faraó, o rei do Egito. União que foi muito criticada nos céus e na terra. Com isso, ele começou a sua descida em todos os aspectos. A partir desse ato de casar com essa filha do faraó, ele começa, então, uma descida espiritual. Primeiramente, através de uma conversão dessa filha do faraó apenas por interesse. Ela tinha um interesse em casar com Shlomo e ela se converteu a Torá por causa disso. Não existia uma conversão verdadeira. Com isso, ela vai dar um mau exemplo, eles dão um mau exemplo para toda a corte e para todas as pessoas ali, que isso podia acontecer. Ela também não estava de forma nenhuma interessada na Torá ou no serviço da casa de Deus. Fato que é verificado quando, em sua noite de núpcias, ela cobriu a janela da Câmara Real com um pano preto que foram costurados muitos diamantes. E aquilo dava a impressão, com o brilho dos diamantes, que era noite. E pareciam com as estrelas. Causando com isso que no dia seguinte, que seria a inauguração do templo, o sacrifício do Corban Tamid, que seria oferecido todas as manhãs e que deveria ser no horário certo, seria adiado. E assim o templo não seria inaugurado. Além disso, a filha do faraó carregava suas idolatrias até o Palácio Real. E o rei Shlomo não a impediu. Esses fatos causaram que a inauguração do Beit HaMikdash começasse com o pé esquerdo, como a gente vê descrito na própria Torá, que quando ele inaugura, vem um fogo e acende o incensário que estava lá na frente do templo, e a gente vê que esse fogo que vem, ele sempre vem em momentos quando o lado negativo aparece. Então, quando Deus foi castigar, tratar com Jó, esse fogo apareceu. Depois, ele vai aparecer novamente em outros momentos, quando ele desce para queimar os profetas de Baal. Então, a gente vê que essa é uma ação de rigor do Eterno. Então, esse templo, essa inauguração já começa com o pé esquerdo justamente por causa que o horário da inauguração era e por causa disso que essa filha do faraó fez, ela acabou atrapalhando a inauguração do templo no horário certo. Por isso que os horários são tão importantes. Até mesmo para quem estuda Cabala, quem estuda Torá, se você não acorda de madrugada para estudar Torá, você não vai pegar a força
o Eterno dá para quem estuda a Torá de madrugada. É um mundo totalmente diferente. Então, continuando aqui para a gente entender, o profeta Emiarru, que profetizou em nome de Deus a destruição do templo, dizendo: estou desapontado desse templo desde o dia que ele foi construído, porque as questões que estavam envolvendo ali, que tinham que acontecer, as responsabilidades, elas não estavam sendo cumpridas. E a gente sabe que hoje nós não temos tempo e que nossa responsabilidade dentro desses estudos da Torá, está sempre estudando a Torá, praticando atos de bondade e assim por diante. Assim como Deus não se agradou, porque não tinha essa responsabilidade de organizar o templo, né, fez com que Deus ficasse desapontado com o povo de Israel. A sabedoria que o rei Shilomon tinha deu-lhe muita autoconfiança, e ele acreditava que muitas leis não eram aplicadas para ele. Por exemplo, a Torá ordenou que o rei pudesse não ter muitas mulheres, para que ele não desviasse a sua mente e coração do serviço a Deus. Mas o rei Shilomon pensou que isso não era para uma pessoa, e que isso era para uma pessoa normal, e não para alguém talentoso como ele. Portanto, no final, ele se permitiu ter 1.000 mulheres, conforme indicado no livro de Melhalahim 11:3. E ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Shilomon pensou que muitas delas, sendo princesas de reinos vizinhos de Israel, manteriam então paz com este país, já que nenhum de seus sogros declararia guerra contra ele. E ele fez, alianças de paz com esses casamentos. Essa estratégia de paz funcionou politicamente, mas não funcionou ao nível espiritual, porque, finalmente, o aviso que a Torá sempre dá nas suas leis foi cumprido. E o rei Shilomon terminou perdendo o controle sobre as suas esposas, porque o Palácio Real tornou-se um lugar de múltiplos serviços para deuses pagãos. Esses deuses eram os deuses da sua esposa. E isso foi a causa da história do rei Shilomon no Taná terminar com um verso tão forte como esse que nós vamos ler agora. E as mulheres do rei Shilomon desviaram seu coração para a idolatria. Nossos sábios esclarecem que o rei Shilomon mesmo não fez idolatria, mas ao permitir que as suas esposas realizassem e não censurá-las, foi considerado como se ele mesmo estivesse feito. Lembre-se, um castigo por idolatria é feito por uma sequilá, apedrejamento. Então, é o primeiro dos mandamentos que você não deve se aproximar de forma nenhuma, por nenhum tipo de milagre, por nada você deve se aproximar da idolatria. Então, por quê? Porque isso vão gerar reencarnações doloridas e onde a humanidade terá que retificar. E também existia na Torá a proibição que um rei de Israel ele não era e não podia ser obcecado por dinheiro, ouros, diamante, e também o rei Shilomon transgrediu essa lei. Como vemos nas ilustrações sobre os templos de Shilomon, era muito rico, muito cheio de pompas e etc. Além disso, ele encharcou as ruas de Jerusalém com riquezas. E, no entanto, ele acaba desperdiçando tudo, até que no final ele tinha que impor um pagamento como imposto, que toda essa pompa, todas essas coisas, todos esses gastos acabaram gerando esse tipo de situação. E esse imposto era cobrado a cada habitante da cidade que queria ir ao templo, Beit Hamikdash. E esse erro causou a rebelião de Jeroboam ben Nevat, que terminou com a divisão do reino de Israel. A terceira advertência da Torá ao rei é que ele não pode ter muitos cavalos egípcios para ficar em contato com um país que havia escravizado. Então, essa proibição existia justamente para ele não ter mais contato com esse tipo de povo, que era o povo do Egito.
E isso podia fazer com que eles voltassem para lá, porque a amizade entre o povo judeu e os egípcios começaram justamente com Yosef indo para o Egito. Ele se misturou ao povo egípcio, o povo de Israel desceu, e logo depois, aquela primeira amizade com o faraó tinha acabado, nasceu um novo faraó que não conhecia o povo de Israel, e assim eles foram escravizados. Essa lei também foi desobedecida pelo rei Shilomon, a tal ponto que a sua carruagem foi carregada por cavalos egípcios, assim como a sua cavalaria. Tudo isso fez Deus ficar irado com o rei Shilomon, como está expresso fortemente no verso de Malachi 11, 9 e 10. E Deus estava irado com o rei Shilomon por não cuidar do que ele lhe ordenou. Veja, tudo que serve para o rei Shilomon também serve para as nossas vidas. É por isso que servir o Eterno só pode ser com total devoção e com um total desinteresse em tudo desse mundo, porque ele não aceita uma mesclagem. Não quer dizer, como eu sempre disse, que as pessoas não têm que construir uma vida, mas que essa construção não seja a base da sua vida, não seja a coisa mais importante que ela vai fazer. Tudo isso são etapas e pontos que ela deve passar. Então, o rei Shilomon construiu o templo, fez muito sacrifício, e ele se sentiu como se tivesse cumprido todos os votos por fazer esses sacrifícios a Deus, e que isso tudo compensaria o seu erro. A gente já leu na Torá, em outras vezes, que Deus não aceita suborno pelo pecado. Se você não anda com a Torá, não caminha dentro dos limites da Torá, não estuda a Torá plenamente, você está em pecado, e que Deus vai criar situações para que você possa voltar para a Torá. E essas situações muitas vezes vão ser amargas, porque vai te causar uma dor, ou vai te causar uma outra reencarnação. Essa reencarnação ou ela pode ser mesmo após a pessoa morrer e voltar novamente. Muito bem, mas não foi assim. E o mesmo que levantou o templo foi o mesmo que causou a sua destruição, 410 anos depois. Não apenas espiritualmente, já que o principal motivo foi a idolatria, que inundou Israel e cuja semente foi germinada pelas suas esposas, mas também no aspecto físico, já que o destruidor, Nabucodonosor, era descendente da rainha de Sabá, que foi a Jerusalém conhecer a sabedoria de Shilomon e voltou grávida dele para a sua nação. Isso está lá no Shal Shelet HaKabbalah 44. Vamos, portanto, resumir aqui a tarefa da reparação que compreendia a alma do rei Shilomon. Veja, o próprio descendente dele, Nabucodonosor, volta para destruir a Israel, e a gente vai ter que entender isso porque nas próximas aulas de reencarnação a gente vai repetir o que está acontecendo aqui para encaixar perfeitamente tudo que está sendo dito a respeito desse assunto. E as reparações que ele tem que fazer agora é exatamente por causa disso. Ele casou com a filha de Faraó e de outros reis idólatras, todos convertidos por interesse. Ninguém queria a Torá realmente. Ele tinha muitas mulheres, muito dinheiro e muitos cavalos egípcios, o que é proibido pela Torá. Ele buscou a paz através da assimilação. Ele não repreendeu suas esposas por cometer idolatria. Ele deixou aquilo passar de uma forma como se ele não estivesse vendo. Ele impôs pagamentos para as pessoas irem ao Beit HaMikdash. Era cobrado um dinheiro para as pessoas participarem. Os sábios do Sod disseram que o Shilomon reencarnou no profeta Erimiarro, que várias vezes fala lá em cima, em Hillel Hazaken e no Rabino Tarfon. Realmente não foi uma tarefa fácil. E Deus ele dá aqui o esclarecimento para o rabino que escreveu
tudo isso a chegar a essa conclusão, e ele chega a isso exatamente através do livro Gigolê Neshamot, no capítulo 40 e 60, onde diz que o próprio rei Shlomo, no final da sua vida, ficou intrigado e preocupado em saber em quem reencarnaria para reparar-se, dizendo em seu último livro, Correlete, no 2:12, eu me dediquei a analisar e ver o homem que virá depois do rei. Então, ele estava sabendo, depois dele ser rei, quem viria no lugar dele, referindo às suas futuras reencarnações. Ele sabia que tinha muito para reparar, porque todos nós sabemos o que nós temos que reparar, e ele vai ter, então, que reencarnar 4 vezes para consertar todos esses erros. O profeta Irmiyahu está descrito no Taná, pode-se ler a história dele. Vamos entender, então, quem é Hillel Hazaken e também o Tarfon, que aí, quando a gente chegar na próxima aula, a gente já tem essa informação de quem foram esses homens. Vamos começar aqui com o Hillel. Quem foi Hillel Hazaken? Hillel, o ancião, como era chamado, ele viveu 60 anos antes da Era Comum. Ele foi um doutor da lei, líder proto-rabínico, ancestral dos patriarcas que estavam à frente do judaísmo palestino até cerca do 5º século da Era Comum. Visto nas fontes rabínicas como sendo o pai fundador da escola, chamada depois dele de Beit Hillel, ou Casa de Hillel, viveu durante o reinado de Herodes o Grande. Nasceu na Babilônia, no dia de hoje, no local que é chamado de Iraque. Mudou-se para Jerusalém para estudar e, como relatado no Talmud, era pobre e ganhava vida como lenhador. Não podia pagar as taxas da academia, por esse motivo, decidiu-se pela abolição das taxas acadêmicas para todos os alunos estudiosos, respeitados em seu tempo. E a Hillel, atribuído diversos ensinamentos da Mishnah e do Talmud. O único título de Hillel era Hazaken, o mais velho, um título dado não para distingui-lo de outros de mesmo nome, como alguns afirmam, mas para expressar sua posição entre os principais escribas ou para indicar sua participação no Sanhedrin, que era o Sinédrio. O Sinédrio é um grupo composto por 70 pessoas dos anciões de Israel, que sabiam a Torá profundamente. Esse ancião podia ser uma pessoa idosa ou alguém muito versado na Torá para decidir questões dentro do povo de Israel. Na terra de Israel, no último meio século que antecedeu a Era Comum, houve uma grande disseminação da lei oral, que tornou os eruditos da Mishnah os verdadeiros líderes do povo, embora a autoridade política e o alto sacerdócio se encontrassem em outras mãos. Esses sábios são os Tanaíns, ou Tana, em aramaico, significando aquele que estuda repetindo e transmitindo os ensinamentos dos seus mestres. O período dos Tanaim foi de criatividade, inovação e grande florescimento da cultura judaica, ao mesmo tempo em que foi de profunda turbulência e crise, culminando com a destruição do templo no ano 70 da Era Comum, e que tornou necessária a reestruturação de toda a vida religiosa. A primeira geração dos Tanaim, que exerceu sua atividade no início do reinado de Herodes, é representada por Hillel e Shammai, fundadores de 2 escolas que levaram seus nomes, Beit Hillel e Beit Shammai. As 2 escolas refletem a personalidade de seus fundadores. Hillel era uma pessoa amável, simples, próxima às camadas mais modestas.
e suas máximas breves refletem sua generosidade, piedade e amor à humanidade. Shammai era extremamente íntegro, mas rígido e irascível. No Talmud se diz que o homem seja sempre humilde e paciente como Hillel, e não exaltado como Shammai. Hillel foi o menos sentencioso e o mais tolerante dos sábios rabínicos. Falava a língua do povo, ao qual ensinava a ética, suas palavras refletem seu humanismo e bondade. Ele dizia: não faça aos outros o que não quer que faça a você. Aí está toda a Torá. O resto é mero comentário, ou seja, como os discípulos de Araão, amando e buscando a paz, amando a humanidade e aproximando-se da Torá. E talvez sua máxima mais famosa seja: se não eu, por mim, quem por mim? Se eu for só por mim, quem sou eu? Se eu não for agora, quando? É uma reflexão profunda. Se você não for por você, quem irá? E se você também, né, não for por você mesmo, por mim mesmo, quem sou eu? E se não for agora que eu vou começar a estudar a Torá profundamente, quando será? Era a máxima dele. Aqui nós temos uma gravura que não é o retrato dele, mas que representa como as pessoas entendem como ele era, um estudante de Torá, com um rolo de Torá aberto, como era na época. O outro sábio והי